E como que foi sair da depressão? Como que foi esse processo? Uma das coisas que é muito importante falar sobre depressão, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender. Quando você fala em depressão, principalmente família, entende como frescura. Isso é uma coisa muito séria, porque a depressão só entende quem viveu. Quem nunca teve, falar de depressão é que nem você falar que você está com fome e eu acabei de almoçar. Eu não consigo sentir o que que é essa fome. Se eu tiver com fome e você falar que você está com fome, imediatamente eu sei o que você está sentindo. Então, é mais fácil de entender quando você está falando na mesma linguagem. Mas quando você nunca passou por nada, sei lá, tua vida foi incrível, ou tudo que você fez, você nunca teve problema, tua cabeça está bem resolvida. E eu falo que eu tô com o maior problema da minha vida, eu tô em depressão, eu tô me sentindo triste, e eu posso ter dinheiro, posso não ter, posso estar casado, não importa. Se eu tô com alguma coisa, da onde veio isso? Não tem como você saber. Então, um dos grandes problemas da depressão é que as pessoas em volta não te apoiam, porque elas não entendem o que você está passando. Por isso que quem tem depressão normalmente esconde. Quando que você consegue, você conhece, quando que você descobre que a pessoa teve depressão? Quando ela se matou, quando ela tentou se matar, quando ela fez alguma besteira, quando ela cometeu algum erro. E aí você dá atenção para ela, às vezes é tarde. Você deveria antecipar. Tá alguma coisa estranha? Tá ficando no quarto, não fala nada para ninguém, não vive, começa a se fechar, tá se enfiando em droga, tá com bebida, tá com alguma coisa acontecendo? É um alerta. Por que que ela tá fazendo tanto isso? Eu comecei a beber depois que eu fui um acidente, eu tive um acidente de moto aos 18 anos para 19, bati a 130 por hora, voei por cima de dois postes, caí de cabeça no chão sem capacete. Não imagino como eu não morri. Você trabalha com cabeça, você deve entender a gravidade do acidente. Fiquei Claro. daltônico, que foi uma coisa que foi uma das sequelas, e um probleminha de memória que eu acho que eu saí num lucro absurdo pelo que eu vivi. O impacto foi muito violento e eu acabei tendo que parar de jogar nessa época. Então eu estava dos 14 aos 18 sonhando em ser profissional com 30. O meu treinador falou: você só vai ser profissional com 30 se acontecer um monte de milagre no meio do caminho, porque a chance de você ser profissional é quase zero. É praticamente impossível. E aí eu passei dos 18 para tendo que parar, eu passei dos 18 aos 29 para 30 bebendo. E essa bebida foi cada vez crescendo, cada vez batendo mais recordes, era doses, era meia garrafa de uísque, era uma garrafa de uísque, Porque você tinha depressão. porque eu não entendia que a minha vida eu era triste, eu tinha tudo, eu era triste, eu ganhava bem, eu tinha uma empresa que eu tinha feito com meu irmão, eu andava com um bolo de dinheiro, eu comia muito, eu engordei 40 quilos, eu comia demais, eu descarregava na comida, eu estava me punindo por não viver a vida que eu queria. E eu fiz isso por muito tempo. Foram 12 anos fazendo isso praticamente. Nunca mais peguei numa raquete de tênis, nunca mais pratiquei um esporte, fui numa academia, eu engordei 40 quilos, fiquei inchado, sedentário total, cabeça ruim, comecei a tomar remédio antidepressivo, porque eu tinha amigos que eram médicos e falavam, não, toma isso aqui que ajuda. E aí eu fui tomando, e aí eu comecei a tomar esses remédios com bebida. Minha família nunca soube disso. Você fazia escondido, além de tudo. Escondido, eu morava sozinho. Eu ia em casa, eu pegava uma cartela de antidepressivo, eu chegava a pesquisar na internet que remédio fazia mal, não podia beber com ele. Eu tinha amigos médicos, me davam a receita, eu ia lá e comprava. E tomava a cartela inteira, tinha 30 comprimidos. Quanto você quer? Eu quero com 30. E eu enfiava e passava mal, parava no hospital, não contava o que aconteceu no hospital, porque eu não queria que a minha família soubesse. Então você começa a fazer coisas, você começa a se perder. E aí você chega num momento da sua vida que você começa a chegar muito perto do que você está buscando, mesmo que seja inconsciente. Às vezes é uma tentativa de socorro que ninguém está vendo. E aí você vai tentando, 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 e eu fui até os 29, onde eu quase consegui. E se eu tivesse conseguido, eu teria impedido, eu teria bloqueado uma vida incrível que tinha pela frente e eu não Exato. sabia.